Bom, o Brasil tem uma situação muito peculiar do ponto de vista de emissões de gás de efeito estufa, onde 52% das nossas emissões estão associadas com o desmatamento de florestas tropicais, no caso a Amazônia, e nós temos também cerca de 30% das nossas emissões associadas com a produção de alimentos, né? Tanto nas emissões de metano em relação à pecuária, quanto as emissões de dióxido de carbono por um uso do solo inadequado na nossa produtividade agrícola. Agora, o Brasil também tem vulnerabilidades muito importantes nessa questão, porque por ser um país tropical, o aumento da temperatura vai afetar muito mais a nossa população do que a população de países de clima temperado, né? Isto vai impactar na saúde da população, isso vai impactar na precipitação, né? Aonde chove, quanto chove e quando chove, são questões fundamentais para fornecimento de água para nossas áreas urbanas, para o fornecimento de água para a agricultura. Com as emissões atuais que nós temos de gases de efeito estufa, o planeta está indo para um aquecimento médio global de 3 a 3,5 graus. Isto vai fazer com que em áreas continentais como o Brasil, um aumento de temperatura vai ser da ordem de 4 graus a 4,5 graus ao longo da segunda metade deste século. Isso quer dizer que cidades como Teresina, onde normalmente observamos 41 ou 42 graus durante o verão, pode ter temperaturas de 47, 48 graus, o que vai colocar em risco a saúde da população. Cuiabá é uma outra cidade também muito vulnerável ao aquecimento global. O agronegócio brasileiro está percebendo que investir na preservação ambiental é um bom negócio. É um bom negócio porque a qualidade do solo, a produtividade agrícola depende de um ambiente saudável, de um ambiente equilibrado, onde você mantenha o carbono no solo, que alimenta bactérias que fixam nitrogênio nas plantas, onde você preserva o padrão de precipitação sobre as regiões mais produtivas do agronegócio brasileiro, então preservar a chuva e preservar o carbono no solo e os nutrientes se torna uma questão absolutamente estratégica para a produtividade do agronegócio. Investir em larga escala em restauração florestal é um dos caminhos que o Brasil vai ter que seguir se quisermos ter a mesma produção de alimentos que a gente tem hoje já nas próximas décadas. Isso são cenários que mostram que as mudanças climáticas requerem estratégias hoje, não para o futuro, mas porque elas já estão aqui conosco, já estão afetando várias questões socioeconômicas e já estão afetando a economia do nosso país. Há muitas estratégias que a Embrapa e universidades e institutos de pesquisa brasileiros estão desenvolvendo para tornar a agricultura brasileira sustentável, né? Alguns desses programas estão integrados no programa da agricultura de baixo carbono, que a Embrapa está desenvolvendo, que é absolutamente estratégico para o país. Nós temos que ter culturas que não esgotem o carbono do solo, pegue esse carbono e faça com que ele vá para a atmosfera como gás de efeito estufa, porque esse carbono no solo é estratégico para a produtividade agrícola. Então, os institutos de pesquisa no Brasil, a Embrapa estão desenvolvendo uma série de tecnologias sobre como podemos aumentar o sequestro de carbono, colocando esse carbono no solo, que no fundo é um dos grandes reservatórios de carbono do nosso planeta, e com isso, e ao mesmo tempo, melhorar a produtividade agrícola, manter os serviços ecossistêmicos como a chuva, que é crítica para a agricultura, e com isso tornar a nossa agricultura menos vulnerável às mudanças climáticas, e isto se mostrou possível com um rendimento econômico maior do que a agricultura que é predatória ao meio ambiente, onde ela deveria estar integrada. Em relação às áreas degradadas que temos no Cerrado brasileiro, principalmente na região amazônica, elas são uma área absolutamente gigantesca, do porte de um país europeu.
Então, a recuperação dessas áreas degradadas é uma tarefa urgente para o nosso país, que inclusive pode abrir novas fronteiras agropecuárias em regiões onde elas não estavam mais produtivas. Isso traz recursos naturais para o nosso país, deve ser muito bem-vindo com o desenvolvimento de técnicas adequadas para a recuperação dessas enormes áreas que estão perdidas hoje para o nosso país. A questão fundamental é que a nossa sociedade como um todo ainda não acordou para os riscos que as mudanças climáticas globais podem ter, não só para o nosso país, como para o planeta como um todo. Poucas pessoas percebem o que significa um aumento de temperatura de 4 graus Celsius em algumas regiões, como os modelos mostram para o Brasil. Nós podemos ter uma vida muito mais difícil para os nossos filhos e para os nossos netos se nós não atuarmos hoje contra as mudanças climáticas globais. Um outro aspecto importante dessa questão é que, em geral, o setor econômico, as empresas, em particular o setor financeiro, pensa em lucros a muito, muito curto prazo. Quanto eu vou lucrar em 1 ano, 2 anos, 4 anos ou 5 anos? Esta filosofia tem que mudar, e mudar essa filosofia requer um esforço de toda a sociedade. É importante que a gente tenha consciência de que só um trabalho integrado de empresas, governos e a sociedade em geral, nós vamos poder tirar a humanidade desse enrosco do uso excessivo dos recursos naturais que ela entrou recentemente. Isso é possível, é fundamental que a sociedade acorde para a questão das mudanças climáticas globais em todos os níveis e possa atuar em conjunto com governos e com o setor produtivo, para que a gente possa tirar a humanidade do risco das mudanças climáticas iminentes que nós estamos agora.